Cadê a turma de vocês? Semana, porque é sábado, né? Mas a gente abriu o caso de pós-operatório do mesmo paciente, seu Jorge, né? Seu Jorge Teixeira. Tinha feito uma cirurgia para câncer de colo retal e tinha ido para um leito de UTI, né? E a gente vai abrir um pouquinho hoje sobre pós-operatório, a importância de um pós-operatório e o que a gente precisa ter em mente, né? O que a gente tem que ter de básico, né? Para a gente ter um manejo adequado desse paciente. Então, vamos lá, né? Geralmente, só para uma introduçãozinha, os pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, né? Eles vão sofrer alterações súbitas, né? Isso, de preferência, né? De maior, onde você consegue observar essas alterações súbitas, é no sistema cardiopulmonar. São os primeiros, digamos assim, que sofrem, né? Pode ter alterações cerebrais, alterações metabólicas, endócrinas, mas as primeiras, né, basicamente as alterações mais súbitas que ele pode acontecer, que ele pode ter, é no sistema cardiovascular. É óbvio que isso vai variar de intensidade, né, gente? Um pós-operatório de uma biópsia, né, o pós-operatório de uma hérnia umbilical, o pós-operatório de um apêndice em fase 1, um pós-operatório de uma colecistectomia, completamente diferente do pós-operatório de uma cirurgia cardíaca, de uma cirurgia oncológica de longa duração, de uma cirurgia torácica, ok? Então, isso vai variar de intensidade com o tipo e a gravidade das lesões, né? Do tipo, gravidade do trauma, né? Essas lesões que ele quer dizer aqui é o quão grande foi a cirurgia, o quão teve repercussão hemodinâmica, cardiopulmonar, ok? Lembrando que alguns fatores, né, vão gerar algumas alterações orgânicas de tubos funcionais, principalmente o que? A dor, né? Dor no pós-operatório, esse paciente, dependendo da cirurgia, foi uma cirurgia torácica, o paciente está com dor no pós-operatório, ele vai respirar com maior frequência, ele vai aumentar a frequência respiratória e vai ter o que? Umas respirações mais curtas. Isso pode gerar o que? Uma atelectasia, então tem que me atentar a isso. Um jejum prolongado, dependendo da cirurgia, né? Um jejum longo depois da cirurgia pode começar a ter, né, depressão, né, de proteína, depressão de sais, depressão de minerais, então a gente tem que ficar atento a isso também. Com relação à perda sanguínea e queda da perfusão tecidual, pacientes em que foram submetidos a cirurgias com grande exsanguinação, o paciente perdeu 1 litro numa cirurgia, o paciente teve que repor 2, 3 concentrados de hemácia, né? São todos fatores que podem gerar, né, alterações orgânicas. E o que a gente vai estar no pós-operatório, basicamente, é um manejo. Como é que eu vou lidar com esse paciente? Como é que eu vou atuar no pós-operatório, visando restabelecer a homeostasia, desculpa, do nosso paciente. Beleza? Então, cirurgias de pequeno e médio porte, basicamente, não necessita de intervenção. Acabei de falar no slide anterior, então, uma coisa simples, né? Uma cirurgia de pequeno porte é aquela que tem menos de 5% de ter uma complicação, menos de 1%, aliás, de uma complicação de uma repercussão cardiopulmonar. Estou falando né, das subcutâneas, basicamente, uma biópsia, né? Uma eczérese de uma lesão, né? Um lipoma, eczérese de um lipoma, que é uma bolinha de gordura, tá? Não necessita de intervenção alguma. Já as cirurgias de grande porte exigem o conhecimento dos ajustes homeostáticos. O que é isso? Cirurgia de grande porte, eu preciso ter noção, né, de
resposta endócrina metabólica ao trauma, eu preciso ter noção, né, de um pouco da fisiologia cardiopulmonar, né, do pós-operatório principalmente. Eu preciso desses conhecimentos para a gente tentar restabelecer os parâmetros hemodinâmicos que esse paciente pode ter perdido, nutricionais e ou cardiovasculares. Então, cirurgias de grande porte são cirurgias que vão interferir na homeostasia desse paciente, tá? E com isso, né, a gente propiciar, além disso, uma adequada cicatrização e reabilitação para esse paciente. O intuito de a gente ter um bom manejo pós-operatório é que esse paciente no futuro, né, no futuro próximo, tenha sua vida normal, né, dependendo do que a gente for propor de cirurgia para ele, né? A gente está falando no geral, né? Não estou falando de cirurgias mutiladoras, né, gente? A gente não está falando assim de amputações, nada de. Mas mesmo na amputação, a gente também propicia a reabilitação no paciente, às vezes com uma prótese, né? Então, vai depender do quadro, do caso. Tá? O que vocês precisam, assim, em mente, né, no pós-operatório? A primeira coisa, assim, depois que acaba o procedimento cirúrgico, e esse paciente, agora eu estou falando em leito, né, que vai para uma recuperação pós-anestésica, né, pós-operatória, uma sala de RPA, de recuperação pós-anestésica, e cirurgia de grande porte, a gente acabou de comentar aqui, pequeno e médio porte, basicamente não precisa fazer muita coisa. Mas a de grande porte, esse paciente vai recuperar em leito de UTI, né? Quase que obrigatoriamente esse paciente vai ter uma recuperação no leito de UTI por conta dessas alterações, né, cardiopulmonares, metabólicas e endócrinas que ele vai ter num pós-operatório de uma cirurgia grande, novamente. Uma cirurgia com perda de sangue importante, uma cirurgia com necessidade de transfusão, com necessidade de uso de drogas vasoativas para manter uma pressão satisfatória para esse paciente. Então, o uso de drogas vasoativas também, né, isso vai acabar diminuindo a perfusão periférica. Então, assim, esses pacientes precisam ser recuperados e monitorizados em leito de UTI, né, nos primeiros dias de pós-operatório. Então, esse é um paciente em que eu não posso tratar, entre aspas, igual um paciente da enfermaria. Não que o da enfermaria eu tenha que deixar de lado, tá, gente? Mas eu preciso ter um exame clínico desse paciente minucioso. O que é isso, Ricardo? Vou olhar a mucosa do paciente, vou olhar sinais de desidratação desse paciente, tá? Vou olhar sinais vitais, níveis de consciência, vou auscultar esse paciente, tanto cardiopulmonar quanto ausculta abdominal, vou examinar as pernas desse paciente, a procura de edemas em panturrilhas, vou procurar a procura de edema no maléolo, né? Vou procurar se não há sinais de isquemia em membros inferiores ou superiores, tá? Vou olhar esse paciente por completo, então fazer um exame do abdômen, né? Inspeção, palpação, percussão e ausculta, de preferência você ausculta primeiro o paciente, né? Porque você palpa, você pode modificar essa minha ausculta, então ausculte esse paciente, veja se já tem ruído hidroaéreos, abra a ferida desse paciente, ou seja, abra o curativo, né? Ferida não, gente, abra o curativo para olhar a ferida operatória, ver se não há sinais de hiperemia, ver se não há sinais de infecção naquela região, formação de seroma, se você precisa atuar, né, naquela ferida operatória. Que seja um exame clínico de preferência 2 vezes ao dia, gente. A gente está falando de pacientes críticos, que de manhã você passa, tá, de um jeito, à tarde ele já pode estar numa situação ou muito melhor ou muito pior. Então, de preferência que seja, né, um exame físico, um exame clínico e visita diariamente, preferência 2 vezes ao dia. Não estou puxando sardinha, nem estou achando que sou o maioral da coisa, não, mas eu fiz residência no C. Camargo, em São Paulo, e lá era meio que obrigatório o residente passar visita manhã e noite. Ah, mas acabou a cirurgia 10 da noite, tem que passar a segunda visita. Né? São cirurgias grandes, cirurgias oncológicas, geralmente, né, merece uma atenção a mais, né, nesse pós-operatório. Tá? Então, não deixem de examinar seus pacientes, galera. Examinem seus pacientes.
Exames complementares. A gente vê no dia a dia, vocês vão ver lá no quinto ano, um monte de colega pedindo exame de rotina diariamente. Todo dia. Aqui é protocolo da UTI pedir exame laboratorial todo dia. E não tem uma, né, não tem uma norma disso, não tem um porquê disso, não há necessidade, né, não há em livro nenhum a necessidade de exame de rotina, mas é que eu falei lá da questão pré-operatória. Pacientes com 40 anos não há necessidade de fazer eletro, de fazer risco pré-operatório, né, com anestesista, mas tem colega que não anestesia se não tiver com a avaliação pré-anestésica. Então, assim, lembrar que os exames de rotina são úteis, né, quando são feitos diariamente, para que eu faça um controle desse paciente. Um exemplo, Ricardo. O paciente foi operado hoje de manhã, foi para a UTI. Eu consigo ter o controle dele do pré-operatório, um exemplo, a hemoglobina dele era de 10,5. O anestesia e cirurgia longa, eles geralmente fazem, né, um controle do HB/HT, ver o quanto que esse paciente perdeu de hemoglobina, né, se precisa transfundir sangue ou não, e aí ele checa na UTI. Aí ele deixa um pedido para amanhã cedo, falou, olha, estava 10,5 no pré-operatório, caiu para 9,5, ele perdeu um ponto, então provavelmente ele sangrou de 200 e 300 ml. Amanhã pela manhã, ele checa o HB novamente. Será que é necessidade de eu repor sangue ou não? Tá? Mas isso, gente, não há uma regra dessa necessidade de exame de rotina, tá? Salvo em cirurgias de grande porte, tá? Ou naqueles pacientes que estão em ambiente de UTI ou que apresente alguma alteração no exame físico. Por isso que eu falo, olhar seus pacientes. Então, cirurgia de grande porte, você precisa ter o controle desse paciente em mãos, tá? Aqueles que estão em ambiente de UTI, é como eu falei, você olha no monitor, o paciente está mais taquicárdico que estava de manhã, o paciente está taquipneico, olha, ele está saturando mal, poxa, você precisa de exames complementares, principalmente o que está saturando mal, vou pensar numa gasometria arterial, o paciente está taquicárdico, poxa, será que está fazendo uma CIRS, né? Será que está no início de uma sepse? Vamos ver como é que está o leucócito, certo? Tudo bem? Ou aquele paciente em que eu examino e vejo alguma alteração no exame físico. Então, puxa, olha, ele está tendo aqui, estou vendo aqui no monitor que ele está fazendo uma arritmia que não tinha. Vamos rodar o eletro para esse paciente. Combinado, galera? A ausculta está meio abolida à direita. Vamos fazer uma radiografia de tórax. Tudo bem com isso aí? Até agora? Estou falando sozinho? Bele- Beleza, Beleza, professor. professor. Boa, professor. Tudo bem, Tranquilo? prof. Professor. Beleza. Eu me sinto sozinho às vezes aqui. Eu falei, pô, o pessoal tá todo mundo calado. Aí eu falei, pronto, estou falando só. Então, beleza. Qualquer coisa, Não, vocês escuta. aí, Ô, tá? professor, eu estava pensando aqui, esses exames Hum, de rotina é ruim até para o paciente, né? Ficar furando ele todo dia para poder tirar sangue, assim, Luan, é né? inevitável, sei lá. Eu Não é a imagino. Luana que tá falando? Isso. Luana, então, é isso que eu tô falando. Cirurgia, você vai fazer um apendicite. Para que eu vou pedir exame laboratorial no dia seguinte? Não vejo necessidade, entendeu? Ele tinha uma leucocitose, beleza. Você fez uma leucocitose, você pediu um exame prévio para você ter esse controle depois, sabe que o foco era o apêndice ali. Tirei o apêndice, entenda, o primeiro pós-operatório imediato, geralmente esse paciente vai aumentar o leucócito. Por quê? Porque ele vai fazer uma resposta endócrino-metabólica. Então, o processo do trauma cirúrgico, apesar de ser videocirurgia, né, por videolaparoscopia, ele vai aumentar. Então, não vai me ajudar em nada. Eu já tirei o foco de infecção dele, entendeu? Então, não é de regra, não há necessidade desses exames de rotina, não. Principalmente em pacientes de enfermaria e procedimentos de baixo porte, pequeno e médio porte. Cirurgias de grande porte, é como eu te falei, é para você, entre aspas, manter o paciente na sua mão, controladinho, entendeu? Então eu falo, pô, esse paciente sangrou, tá caindo HB, eu tenho que checar se não vai precisar fazer transfusão de sangue, será que tá caindo? Então é mais para te deixar esse paciente na mão. Auscultei, a base não tá legal, ausculta, tô sentindo um crepitante. Será que tá fazendo uma pneumonia? Será que é só atelectasia? Tá muito recente da cirurgia, vamos pedir um raio-x de tórax, entendeu? Ele tá fazendo, o paciente está fazendo uma fibrilação atrial aqui no monitor. Vamos rodar um eletro, vamos ver se a gente consegue diagnosticar isso e começa a tratar. O que eu tenho que fazer? São medidas para que eu volte à homeostasia desse paciente, o que eu volte o mínimo necessário, o mínimo clinicamente, né, satisfatório para que ele, né, tenha uma boa recuperação pós-operatória. Tudo bem?
Beleza, prof. Obrigada. Tranquilo, professor. Firme, vamos embora, então. Falei que ia ser rápido hoje, para vocês não se chatearem, para pegar menos um diazinho ainda. Então, galera, saindo um pouquinho, a gente sabe que é mais difícil, né? Hoje em dia, vocês vão ver, quando vocês rodarem, que cada vez menos o assistente, ou seja, no caso, um exemplo, eu que operei o paciente, vou prescrever esse paciente na UTI, né? Você pode sugerir, mas é meio que um protocolo, né, nacional aí, fui São Paulo, Brasília, aqui, que é o intensivista mesmo, o plantonista que prescreve esse paciente sob supervisão dele. Então, o paciente que está em leito de UTI, quem prescreve é o plantonista. Isso é bom? É bom pra caramba. Eu sou cirurgião, eu não tenho uma mão boa de hidratar perfeitamente como esses caras fazem, né? Fazer profilaxia, fazer antibiótico terapia, a gente sempre discute. Isso é uma multidisciplinaridade, tá? Eu passo o caso para o paciente, geralmente eles que prescrevem, a gente só sugere, olha, eu acho que não precisa de antibiótico, olha, a cirurgia foi limpa, ó, a cirurgia foi muito tranquila, sangrou pouco, acho que não vai precisar transfundir, você pode sugerir, né? Mas essa prescrição médica que eu tenho colocado aqui é principalmente para aquele paciente que está na enfermaria já, tá? Então, assim, dependendo do porte da cirurgia dele, né, eu tenho que ter uma prescrição médica básica, né? O que eu tenho que ter? Começando, não sei se já tiveram alguma introdução a uma prescrição médica, de como fazer, né, basicamente uma prescrição médica. Então, a gente coloca alguns itens que são indispensáveis em uma prescrição médica básica, tá? De um pós-operatório, um exemplo. Fiz uma cirurgia de colecistectomia. Vamos lá. Vou deixar uma prescrição básica para esse paciente no pós-operatório. Então, não posso esquecer da dieta, né? Então, lembrar... se for cirurgia em que eu não tenha lesão ou abertura do trato gastrointestinal, né? Cirurgia de pouco tempo de cirurgia, né? De pouco tempo, cirurgias em que não houve contaminação da cavidade, não há anastomose, ou seja, não há emenda de um órgão oco com outro órgão oco, ou seja, não há sinais de que me contraindiquem iniciar a dieta, então esse paciente precisa ter no pós-operatório uma dieta leve, uma dieta branda, uma dieta líquida, uma dieta pastosa, depende do porte da cirurgia e do que foi feita a cirurgia. Não existe um padrão para isso, tá, galera? Então, assim, eu fiz uma gastrectomia, tirei o estômago, vou dar uma feijoada para ele no dia seguinte? Não dá, né? Vou dar um feijão, arroz, feijão? Não dá. Ele tem uma emenda ali de alça intestinal, né? Ele tem uma emenda de estômago, se for uma gastrite parcial, então tem que ter bom senso, começa uma dieta líquida, e essa dieta líquida vai progredindo, você começa com uma dieta líquida de prova, isso não é toda a cirurgia, ok, galera? Eu estou falando num geral para vocês terem em mente disso, mas eu preciso ter numa prescrição básica a dieta do paciente. O paciente precisa se alimentar. Ricardo, ele está sem dieta via oral. Então, dieta via parenteral, dieta via sonda nasointeral, ok? Dieta via jejunostomia. Não pode deixar de ter na prescrição médica uma dieta do paciente. Atenção à hidratação venosa, né, para os distúrbios hidroeletrolíticos. Então, no pós-operatório, sempre checar, né, valor de sódio, potássio, como é que está a função renal, ureia, creatinina, se eu consigo hidratar esse paciente, né, com moderação, ou se eu posso ser um pouco mais agressivo nessa minha hidratação. Paciente jovem sem comorbidades, basicamente, tolera muito bem uma hidratação venosa, né? Já pacientes idosos, pacientes cardiopatas, né? Pacientes que têm uma insuficiência cardíaca congestiva, né? Eu tenho que tomar cuidado com edema pulmonar, com insuficiência cardíaca, então tem que ser uma hidratação mais permissiva, uma hidratação um pouco mais moderada. Lembrar, né, sempre atentar de distúrbio eletrolítico. Tá com hipocalemia, que é baixa de potássio. Opa, eu tenho que repor potássio. Esse potássio eu posso repor por via oral, posso repor por via endovenosa. Tá com sódio elevado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que hidratar mais esse paciente. Tá com sódio baixo, eu tenho que repor mais sódio, ok? Então, se atentar a esses distúrbios hidroeletrolíticos aí. Protetor gástrico. Protetor gástrico é fundamental para a gente evitar úlcera de estresse. Aí eu já puxo sardinha um pouquinho mais para o paciente em leito de UTI, o paciente crítico, aquele paciente que ainda está entubado, está num jejum prolongado, o paciente que não conseguiu ainda sair do tubo e está lá em jejum, lembrar de fazer protetor gástrico para diminuir a chance de úlcera gástrica. Então, de protetores gástricos, o que a gente conhece? Não sei se vocês já viram na farmácia, a gente vai pincelar um pouquinho.
né? Então, vem os inibidores de bombas de prótons, né? Que são quem? Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, ok? Tem 5 classes aí de IBP no mínimo. Aí vem outro protetor gástrico. A gente tem os bloqueadores H2, ranitidina, famotidina, tá? Cimetidina, beleza? Não sei se você já ouviu falar alguma coisa disso. E um outro protetor gástrico que a gente pode usar menos, né? Utilizável na internação, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, beleza, galera? Analgésico, sempre lembrar de ter analgesia na sua prescrição médica, né? Então, a gente sempre começa com os analgésicos comuns para os opioides fortes. Como assim? Eu tenho que respeitar uma escala de analgesia, né? Então, vem analgesia comum, analgésico comum, dipirona, paracetamol, os anti-inflamatórios eu tenho os opioides fracos, o tramadol, e os opioides fortes, como a morfina. Já viram isso em farmacologia? Ainda não? Já, professor. Já, Sim, então estou falando, já estou repetitivo demais, né? Antibióticos, né? Então, antibióticos, se necessário, a gente vai respeitar. É uma cirurgia limpa, é uma cirurgia potencialmente contaminada, é uma cirurgia contaminada, uma cirurgia infectada, beleza? Cirurgia limpa, não há necessidade, até que se prove o contrário, né? Idoso, uso de prótese, alguma coisa do tipo. Então, não há necessidade de antibiótico terapia. As potencialmente contaminadas, a gente faz antibiótico profilaxia, né? Também com algumas ressalvas. A contaminada, eu faço antibiótico profilaxia e a infectada, eu faço antibiótico terapia, tá? Profilaxia de tromboembolismo venoso, né? TVP e TEP, trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. Importante para as cirurgias grandes. Ah, Ricardo, você fez uma vesícula numa criança de 15 anos. Não precisa, né, gente? Vamos ter bom senso, né? Então, assim, eu vou analisar se essa paciente tem alguns sinais, né? Tem alguns fatores de risco, né? Para baixo risco de TVP e TEP ou alto risco de TVP e TEP. A gente vai ver nos slides aqui mais para frente quais são esses riscos que a gente tem que ter. E além de cuidados gerais, o que? Sinais vitais, checar ferida operatória, né? Banho no leito se for necessário, né? Cuidados com acesso venoso periférico e sempre lembrar das doenças de base. Como assim, Ricardo? Eu botei os básicos, né, a prescrição básica. Olha, o paciente é hipertenso, faz uso de losartana. Opa, então lembrar das doenças de base dele. Tem que deixar o quê? Um antihipertensivo para ele. Ah, é o paciente que faz uso de fluoxetina, né? Um inibidor da recaptação da serotonina. Então vai lá, coloca fluoxetina 20 miligramas. Lembrar das doenças de base dele, que ele já toma em casa. Ah, ele é diabético, toma hipoglicemia antioral. Opa, aí não. Né? Durante a internação, a gente suspende medicação via oral, porque a medicação via oral, né, a gente não tem, entre aspas, um antídoto aí, né? E a gente utiliza a insulina, né? Se a insulina cai muito a glicemia, eu faço glicose. Se tiver muito alta glicose, eu faço insulina, então a gente consegue contrabalancear isso daí, né? Faz subcutâneo na maioria das vezes. Professor, Oi? nós tínhamos comentado que o ácido acetil salicílico, ele é suspenso antes da cirurgia, né? Para evitar... Antes da cirurgia, pelo menos 10 dias. Isso. Aí, quando que ele pode voltar a ser prescrito, no caso? Isso. Então, geralmente, quando esse paciente é um paciente de alto risco, né, um paciente já foi infartar, já infartou, faz uso de anticoagulante pleno, você pode utilizar drogas subcutâneas até enquanto ele estiver internado, como quem? A enoxaparina sódica, o Clexane. Ah, ele é alérgico à insuficiência renal, você tem a heparina de baixo peso, né, a heparina não fracionada, aliás. Então, você pode fazer também. Então, geralmente, no momento da alta dele, ou seja, ele já saiu daquele quadro estresse, onde ele pode sangrar, digamos assim, no pós-operatório, né? Já está meio que, já tudo cicatrizadinho, já não há mais perigo para grandes sangramentos, esse paciente pode voltar a tomar o AS via oral. Geralmente, essa questão é compartilhada, tá? Você tem um
um cardio que acompanhe esse paciente, ou se você achar que é necessário solicitar por essa dúvida que você me gerou, que você me perguntou, a gente pode fazer isso também. Ô colega, o que você acha? O paciente é cardiopata, tal, quando é que você acha que eu posso voltar? Isso não é demérito nenhum, tá, galera? Chama-se multidisciplinaridade, dividir responsabilidades. Nunca queiram pegar toda a responsa para si, porque a gente não tem como ter conhecimento de todas as áreas, tá? Então, sempre que houver essas questões, paciente que já, né, que você notou que é um paciente que faz uso de AS, foi infartado previamente, quem que me perguntou, desculpa, foi o? Felipe Toledo. Então, aí esse paciente já vem de um pré-operatório, Felipe Toledo. Se o cara é cardiopata e faz uso de AS, ele já vem de um pré-operatório com uma descrição do cardiologista. Olha, suspender a AS por tantos dias, reiniciar tantos dias após a cirurgia, entendeu? Então, já vem isso para vocês. Não fica com essa dúvida no ar, não, tá? Então, quando você divide essa responsa de, o cara é cardiopata, o paciente é cardiopata aqui, coronariopata, tem uma ponte de safena, faz uso de AS. Opa, eu quero uma avaliação do cardiologista antes de operar esse paciente, que ele vai te dar justamente essas informações. Olha, o AS dele dá para substituir por Clexane, né? Retornar a medicação oral após 30 dias da cirurgia, 15 dias, por enquanto mantém o Clexane. Então, você vai conseguindo, né, fazer esse manejo junto com outros colegas especialistas, entendeu? Beleza, professor, muito obrigado. Beleza. Acho que fizeram uma pergunta aí no chat, a Thalia. Thalia perguntou isso também? Não, ela perguntou alguma coisa no chat, professor, não sei o que é não. Cadê o chat, meu Deus? Peraí, deixa eu ver aqui. Vou perguntar, Thalia, não fique com vergonha não, vocês não estão nem vendo vocês aqui, vocês podem ficar sossegados aí. Cadê? Calma aí, professor, eu vou falar. Essa dieta do paciente será de atribuição médica ou da equipe multidisciplinar? Não, geralmente é nossa, a gente que vai definir, multidisciplinar não. O que você pode dividir com a multidisciplinar é que tipo de dieta, entendeu? Vamos falar um pouquinho disso aí, isso é interessante essa pergunta, porque nível Brasil, digamos assim, e aqui a gente tem tentado instituir isso, a visita à beira do leito, galera, é multidisciplinar. Como assim, Ricardo? Passa o cirurgião, passa, né, o nutricionista no mesma hora da cirurgia, no mesma hora da visita, passa o fisioterapeuta, o enfermeiro e o técnico. Mas isso é inviável. Não é inviável. Na minha residência de geral, a nossa visita era com o nutricionista do lado, ele anotando tudo, o que dá, o que não dá para fazer, como é que ele pode fazer esse suporte nutricional, porque tem coisa que a gente não tem esse conhecimento, né? Ricardo, eu estou dando tanto de caloria, estou dando tanto de proteína, estou dando tanto de lipídio, né? A dieta que você está oferecendo para ele está baixa nisso, aquilo, vamos aumentar. Então, é uma multidisciplinaridade. Quem define o início da dieta geralmente é o cirurgião, tá? Se eu tiver numa equipe grande, né, tipo lá no Barretão, eu falo, olha, chama a nutricionista, fulana, o que você acha? Estou querendo iniciar a dieta para ela, tal, estou querendo fazer uma pastosa, o que você acha que dá para fazer? Ela, Ricardo, dá para fazer isso, com isso aqui eu consigo um aporte maior de lipídio, isso aqui de carboidrato, então ela consegue me agregar isso aí, entendeu? Então, assim, mas definiu, como eu estou te falando, uma cirurgia pequena, dieta quando bem acordado, vocês vão ver algumas prescrições minhas, paciente que saiu da cirurgia, está bem acordadinho, uma coisa que eu não entrei no trato gastrointestinal, né, não manipulei, não teve emenda de intestino, ou seja, não teve anastomose, dieta líquida, dieta do branda, do leve, dependendo como foi a cirurgia, quando bem acordado, tá? Então, isso quem deixa prescrito é o cirurgião, ele não tem que esperar uma equipe para isso. Na visita à beira do leito, às vezes a gente consegue reunir a equipe toda e a gente discute sobre o paciente, né, que tipo de dieta e como introduzir essa dieta. Aí sim, mas a definição, Thalia, geralmente é nossa mesmo, tá? É do cirurgião, tá? O médico que define quando comer. Acho que tem mais um chat aqui, deixa eu ver se eu... Gente, acho que eu estou... A Thalia só agradeceu o senhor, professor. Então beleza, vamos embora. Reposição hidroeletrolítica. Isso aqui é um caos para um cirurgião. O cirurgião não sabe repor. Cara, a maioria não sabe. Paciência, vai fazer o quê? Eu tenho que ser sincero também. A gente sabe algumas coisinhas que outras pessoas não sabem e vice-versa, né? Mas isso é um karma para o cirurgião, a tal da reposição.
Muita gente não se atenta, né, a distúrbio eletrolítico, não se atenta à síndrome metabólica, né, a resposta metabólica endócrina ao trauma, né? Então, assim, para reposição hidroeletrolítica, que é a HE, tá? Não sei se vocês estão tendo essa tranquilidade de saber isso aí. Então, no pós-operatório imediato, eu tenho que avaliar a primeira coisa, as perdas e os ganhos durante a cirurgia. Ricardo, é você que vai saber quanto que entrou de soro, quanto que saiu de soro? Não necessariamente, mas você precisa ser um ser que converse. Se você tem um outro profissional do seu lado que foi responsável pela anestesia, você tem que conversar. Doutor fulano, quanto que o senhor fez de volume? Ah, Ricardo, fiz 3.000 de soro fisiológico. O paciente está sondado ou o paciente está sondado, tá? Deixa eu ver o débito urinário. Ah, entrou 2.000, saiu 1.200 de diurese. Poxa, tá com bom débito urinário, tá? Né? Então, função renal tá boa, sinais vitais, não tem sinal de que tá taquicárdico, tá desidratado, mucosa tá bem coradinha, bem hidratada, tá? Então, avaliar essas perdas e ganhos. Ah, entrou 3 concentrados de hemácia, urinou muito pouco. Poxa, será que esse paciente não está retendo muito líquido? Né? Será que eu preciso fazer alguma medicação no pós-operatório? Tá? Avaliar um pouco isso. Corrigir as perdas e necessidades básicas, né? Então, o paciente está no tubo, perde em média quantos ml? Ah, o paciente está com xixi, com a sonda urinária, então preciso ver, perdeu ali mais 1.000, 1.200. Tem dreno, tá com uma sonda nasogástrica, tem sonda nasogástrica aberta, tá perdendo também ali sódio, potássio, cloreto, tá? Corrigir essas perdas, né, e necessidades básicas sempre basicamente com cristalóide, de preferência um soro fisiológico, tá? Isso não tem uma regra de bolo, não tem uma receita de bolo, você tem que avaliar no seu pós-operatório, tá? Tem que ter uma noção disso. Então, não é, tantos ml por hora, não tem muito uma receita de bolo, não, tá? No PO1 ao terceiro pós-operatório, eu tenho que analisar as perdas insensíveis, né? Então, em torno de 1.000 a 1.500 ml em média que ele perde, respiração, uso de drenos, de uma sonda, né? Tem uma fístula, né? Ou seja, tem uma perda de conteúdo gastrointestinal associado, eu tenho que avaliar. Um bom soro para se repor é o glicosado a 5%, é isotônico, né? E você consegue repor essas perdas insensíveis sem maiores repercussões. Na urina, eu perco em torno de 800 a 1.500 ml, né? Eu vou monitorizando esse paciente, de preferência com uma sonda vesical de demora, dependendo da cirurgia, ou esse paciente urina no bico de papagaio, que a gente chama, né? Ou numa comadre, que ele senta ou ela senta e faz o xixi, e você vai medindo. Ah, o paciente urinou 200 ml, urinou 400 ml. Você vai somando em 24 horas para ver quanto que ele está perdendo de urina e o quanto que precisa repor de líquido, ok? Sonda nasogástricas e drenos, uma boa solução de reposição é o cristalóide, né? Que é o Ringer, ou simples, ou Ringer lactato, né? Ou também soro fisiológico. Vai depender do quanto que entrou, isso você vai ver na prescrição, tá? Só para vocês não ficarem meio confusos aí, existem as anotações de enfermagem que ela coloca lá. Foi feito tantos ml de soro fisiológico, o paciente urinou tanto, aí ele chama de balanço hídrico, né? Ele soma o que entrou e o que saiu, né? Esse balanço hídrico tem que estar próximo ali, né? Nem muito negativo, ou seja, entrou pouco líquido e saiu muito, nem muito positivo, de que entrou muito líquido e saiu pouco, né? Então, eu tenho que ter um meio termo disso daí. E sempre atentar às correções, né? Dos distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente distúrbios do sódio e potássio. Potássio alto, eu tenho que tratar. Potássio baixo, eu tenho que repor. Né? Sódio alto, consequentemente, sódio alto, sódio baixo, eu também preciso fazer, né? Ficar atento nessa reposição hidroeletrolítica no pós-operatório. A analgesia, a gente acabou de comentar, até falei lá na frente, né? Lembrar dos derivados opioides, né? Lembrar que os derivados opioides a gente sempre tem que tentar manter, né? Uma sequência, né? De sempre do menos, assim, do mais fraco, digamos assim, para o mais forte, né? Então,
escalonar essa analgesia, né? Então, a gente tem aí, não numa ordem, derivados opioides, os anti-inflamatórios não esteroidais, são os AINES, os analgésicos comuns. Às vezes eu posso fazer uma analgesia com catéter de peridural, a mesma da anestesia de peridural. O anestesista coloca um catéter nas costas do paciente, né, no espaço peridural, insere um catéter e ali ele consegue fazer analgesia pelo catéter. Então, o paciente, digamos, da vértebra torácica T7, T8, T10 para baixo, ele tem uma boa analgesia. Então, para cirurgias grandes, que você fez grandes incisões, utilizou afastadores, aquele paciente que já sabe que vai ter dor no pós-operatório, você pode deixar um catéter de peridural e esse paciente tem um pós-operatório muito mais confortável, sem dor. Tá? Bomba de PCA é uma bomba também inserida pelo catéter de peridural, em que o paciente, né, essa sigla em inglês, vocês vão me pegar agora, é Pressure Catheter, acho que é uma coisa assim, anestesia, posso pesquisar direitinho, é uma sigla em inglês, que aí o paciente tem como se fosse estão me vendo aqui, né, como se fosse uma bombinha na mão dele com um botão. Ou seja, ele está lá no hospital e ele começa a sentir dor. Ele não precisa chamar ninguém. Ele vai lá e aperta. E a bomba, ela é automática. Ele pode apertar 10 vezes o que for, mas ele vai apertar uma vez e a bomba vai disparar só o limite em que ele não atinge a toxicidade e o limite de analgesia. Então, isso eu via muito na C. Camargo. O paciente no quarto dele, ele controlava a analgesia dele. Mas se o cara, vou apertar toda hora, ele tem um tempo programado, sabe? O anestesista põe lá, só pode de 4 em 4 horas. Aí ele bota a morfina, clica lá, ele aperta o botãozinho, ela faz o analgesia, o relaxamento e ele fica tranquilo no pós-operatório no quarto mesmo. Aí o anestesista passa a visita nele diariamente e vai perguntando como é que está seu nível de dor, usou quantas vezes a bombinha, precisou usar a bombinha, né? Tá usando muito, tá com muita dor, vamos aumentar isso, vamos melhorar, para vocês verem que a coisa é multidisciplinar, não é tudo nas costas do cirurgião, não, tá? Então, tem essa visita do anestesista também no pós-operatório, nos leitos dos pacientes, tá? Isso a gente está tentando instituir cada vez mais aqui, abrir, né? Conscientizar os profissionais de que isso é importante para o paciente, em primeiro lugar, né? E a outra coisa importante, a gente botei até em amarelo aqui, que essa analgesia, né, deve ser feita regularmente, não apenas nos momentos da sintomatologia dolorosa. Como assim, Ricardo? Gente, pós-operatório não tem justificativa do paciente ter dor, né? Se ele tiver dor, a gente tem que investigar o motivo. Então, você não vai deixar... Por que eu estou falando isso? Às vezes tem colegas que recebem um paciente no PS e estão investigando um diagnóstico ainda e não fazem analgesia. Por quê? Para não mascarar o sintoma. Estou investigando um apendicite na Luana. Se eu chego no PS, a Luana já toma logo Buscopan, dipirona e tramal. Ela vai ficar sem dor na hora que eu examinar. Então, vai me falsear esse exame físico, vai falsear a minha investigação. Então, não tem o porquê da gente, né, fazer analgesia. Agora, pós-operatório, você já operou a causa, já sabe o que é, e você só está tirando a dor e dando conforto para o paciente, poxa, analgesia de horário para ele, beleza? Tá? Isso no pós-operatório. O que eu particularmente costumo fazer? Pós-operatório, além dos analgésicos, eu gosto de usar gelo, compressa de gelo na ferida operatória, tá? Isso melhora muito. Não, nada invasivo, não tem efeito colateral, que eu ponho uma compressa em cima, faz um bom efeito analgésico e anti-inflamatório. Então, pacientes costumam falar que, olha, ficou muito bom o gelo, olha, senti muito pouca dor. Então, é uma coisa barata, que você faz em qualquer lugar, não tem contraindicação, você não vai ter efeito alérgico para ninguém e, né, baratíssimo, né? Só água congelada. Então, não tem por que a gente não também usar dessas, né, essas artimanhas, digamos assim, né? E aí você vai diminuindo, vai escalonando essa analgesia. Tudo bem até agora? Thalia, Tuane, Tranquilo, professor. Sousa, beleza. Vamos lá, gente. Se vocês estiverem cansados, vocês levanta a mão aí, eu paro. Não tem nada não. Antieméticos. Alguém sabe o que é antiemético? Para controlar, não ter vômito, né? Não ter vômito. E aí? O que é êmese? Vômito.
Beleza, tá? Muita gente escreve antiemético com H, tá? Então, cuidado com isso daí, viu? Muito cuidado. Êmese, beleza? Diferente de hematêmese, que é com H. Êmese é sufixo de vômito, né? Então, não tem porquê. Antiemético são drogas que bloqueiam, são drogas que visam reduzir a possibilidade de vômitos, né? Então, os antieméticos são fundamentais também, né, para reduzir a dor do paciente. Uai, doutor, como assim? Não é analgésico que reduz a dor? É, sim, senhor. Mas o antiemético, procura alguém que já fez alguma cirurgia aqui e vomitou no pós-operatório, tá? Então, é muito desconfortável o paciente com uma incisão no abdômen, uma incisão nas mamas, uma incisão nas coxas, sei lá onde for, e produzindo vômito ainda. Então, o antiemético, caracteristicamente, pode reduzir a dor nesse sentido, tudo bem? Se eu não vomito, a tendência é que essa dor também, né, reduza no paciente. Reduz o risco de romper as suturas da parede abdominal, isso é fundamental. O paciente acabou de operar fazendo força, vomitando, fazendo força, vomitando. Uma hora, né, paciente um pouquinho mais acima do peso, né, que não adianta muito, né, a questão do fio, só confiar no fio, o paciente vomita sem parar, ele pode fazer o quê? Uma deiscência de parede, né? Ele pode fazer uma eventração, ou seja, ele abre a poneurose e não abre a pele, então a alça fica por baixo, ou ele pode eviscerar, quando rompe a poneurose e a pele com exposição de alça intestinal. Então, antiemético também reduz o risco desses acidentes, digamos assim, de romper as estruturas da parede abdominal, né? Como opções, a gente tem as primas, né? Bromoprida e metoclopramida, né? Tem a ondansetron, que vocês conhecem como Vonal, Nalzedron. Bromoprida é o Digesan, metoclopramida é o Plasil, e o dimenidrato, que é o famoso Dramin, tá? Dimenidrato, a grávida usa bastante, né? Então, só para vocês se familiarizando com essas medicações. Beleza? Profilaxia para TVP. Eu acho que eu vou até aí hoje, não mais, que senão a gente vai se estender muito, vocês estão cansados já. Então, profilaxia de TVP, de trombose venosa profunda, tá? 40% dos pacientes em pós-operatório de cirurgia geral podem evoluir para uma trombose venosa profunda. 40% é muita gente, tá? Então, tem que lembrar que existe esse diagnóstico diferencial, que existe esse diagnóstico que você precisa, no mínimo, prevenir esse paciente, saber que existe e prevenir. Então, assim, para eu pensar nisso, eu tenho que pensar em fatores de risco. É como eu falei para vocês, a gente operou na terça-feira dessa semana, foi dessa semana uma criança de 13 anos, lá no hospital de base. 13 anos, magrinha, então não era obesa, claro que não usava anticoncepcional oral, o que aumenta, né, fenômenos tromboembólicos, não tinha doença cardiovascular, não era câncer, não tinha nada. Uma criança que tinha uma lesão cística no abdômen que era suspeita. Então, não é fator de risco nenhum para trombose venosa profunda. Foi sem profilaxia. Mas eu tenho que lembrar, quanto mais idosos, maior a probabilidade de tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda. Quanto mais obeso o paciente, o obeso tende a ser um paciente que a gente chama de inflamado, um paciente propício a fenômenos tromboembólicos, anticoncepcional oral, acabei de falar, tá? Doenças cardiovasculares, uma fibrilação atrial, que faz o quê? Né? Que faz uma... Lembra da tríade de Virchow? Um dos fatos, né? Vocês lembram da tríade de Virchow ou não? Sim, Hipercoagulabilidade, estase venosa e lesão endotelial, né? Então, essa hipercoagulabilidade na doença cardiovascular, principalmente a fibrilação atrial, né? Que você pode acumular mais a formação de trombos, então isso pode ter, sim, formação, né, de trombos, e esses trombos caírem na corrente, né, principalmente nas veias e causando trombose venosa profunda. Câncer por si só é uma doença protrombótica, tá? Trombos pulmonares, trombos neoplásicos, o próprio tumor se desprende, né, caindo pequenas partículas na corrente sanguínea,
né, uma das formas do câncer se multiplicar, se espalhar, é via hematogênica, é via sanguínea. Então, esses trombos tumorais que a gente chama também são fatores de risco para trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, trauma de membros inferiores. Quem aqui nunca ouviu falar de um idoso que caiu, fraturou o fêmur e fez uma embolia gordurosa e fez um tromboembolismo pulmonar e faleceu, ou ficou numa UTI por muito tempo? Então, uma imobilização prolongada, né? Estase venosa, né? Então, hipercoagulabilidade. Então, a gente tem que pensar nisso também como fatores de profilaxia para trombose venosa profunda. As cirurgias pélvicas e de quadril aumentam o risco. Ossos longos, né? Ossos meu Deus do céu, com a medula óssea gordurosa, né? Então, isso aumenta também mais o risco de trombose venosa profunda. E a profilaxia é a melhor prevenção, a profilaxia da TVP, da venosa profunda, é a melhor prevenção da embolia pulmonar. É fazer com que esse êmbolo não se desprenda dos membros inferiores ali e acometa uma circulação pulmonar, podendo causar um tromboembolismo pulmonar. Pode ser leve, pode ser moderado ou pode ser um tromboembolismo pulmonar maciço, levando esse paciente ao óbito. Então, tem que atentar para a profilaxia, prevenção de trombose venosa profunda. Tá? Quais são os pacientes classificados, né, que a gente chama, né, de baixo risco, moderado a alto, né? Então, a gente tem que fazer, para pensar na profilaxia, né, essa estratificação do paciente. Então, um paciente jovem, magro, foi fazer uma apendicite, no máximo, ou sei lá, foi fazer uma colecistite, uma colecistectomia, digamos assim. Então, basicamente, é colocar esse paciente para caminhar, né? Não tem muito no máximo uma meia elástica, tá? No máximo uma meia elástica. Um paciente obeso, um paciente que tem chance de fazer trombose venosa profunda, prescreva essa meia elástica, prescreva, às vezes, uma profilaxia. É um cara obeso que fraturou a perna, ou seja, ele vai ter uma imobilidade por tempo prolongado, vai ficar deitadão ali. Então, é importante fazer profilaxia para trombose venosa profunda. Gente, muita gente não faz, tá? Mas está aí na literatura. É importante fazer. Basicamente, isso é quase que uma condição sine qua non de ter na nossa prescrição da oncologia, né? A gente mexe com câncer, que aumenta o fator de risco, né? É um fator de risco elevado. Geralmente a gente opera pacientes idosos, né? Então, isso também fala a favor, né? E outra coisa são cirurgias grandes, então também, né, aumentam o risco para trombose venosa profunda. E na oncologia a gente manipula muito os vasos, né, ilíacas, né, a veia cava, a artéria aorta, a gente manipula muito para retirar os linfonodos, os gânglios daquela região. Então, isso também aumenta a chance de trombose venosa profunda. Então, praticamente, a grande maioria das nossas pacientes fazem profilaxia para trombose venosa profunda, tá? Então, bom senso. O paciente vai fazer um apêndice, não precisa, né? Uma cirurgia de meia hora, uma hora e meia no máximo, não há necessidade, a não ser que ele tenha muito elevado risco, tá? Então, você vai se basear de acordo com o porte da cirurgia e de acordo com a condição do paciente, tá? O estado, digamos assim, do paciente. É um paciente enfermo criticamente, é um paciente cardiopata, coronariopata, que tem esse risco aumentado, você tem que atentar para isso daí. Então, baixo risco, basicamente, é colocar o paciente para andar o quanto antes, tá? Não é para ficar deitadão o dia inteiro. Então, se eu opero um paciente, um exemplo, eu operei vou operar uma apendicectomia amanhã, um exemplo, domingão. Chegou, acho que é um apendicite aqui de manhã. À tarde, esse paciente está caminhando já. Tem que sair do leito e caminhar, tá? Sem sonda urinária, vai fazer xixi no banheiro, já vai comer. Quanto mais precoce, né, a gente iniciar deambulação, iniciar dieta desse paciente, melhor a recuperação, mais rápido menor o tempo de internação para esse paciente. Já nos pacientes de risco moderado e alto, aí eu tenho algumas opções. A heparina profilática, né, subcutâneo, eu posso fazer, que é a heparina de não fracionada, tá? 5.000 unidades internacionais de 12 em 12 horas, ou posso utilizar a heparina de baixo peso molecular, que é o Clexane, de 20 a 40 miligramas subcutâneo em dose única por dia, tá? Mas entenda,
no risco moderado e alto entra meias elásticas, heparina ou Clexane, tá? Então, você faz uma complementação, beleza? Então, a paciente está fazendo Clexane e está com meia elástica também. Tudo para a gente fazer o quê? Diminuir a chance desse paciente complicar com um tromboembolismo venoso. O que é tromboembolismo venoso? Compreende trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, tá? E vamos manter... Professor, Oi? nesse caso aí, é recomendado também que o paciente fique com a perna erguida, né? Não tem Não? tanto. Não. Isso aí não tem tanta relação, não, tá? A perna erguida, você está falando de outras coisas, né? Então, é de um edema de membro inferior, de um possível linfedema. Para profilaxia de TVP, não. Tem que botar esse paciente para andar, não ficar deitado de perna para cima, não. Entendeu? E aí, Ah, eu tá. tiro É uma meias dúvida só. elásticas. Não, tranquilo, né? Muito bom. Meias elásticas o dia inteiro, fazendo heparina profilática, se for heparina não fracionada, 5.000 unidades de 12 em 12, ou o Clexane, né, no caso que a gente chama, ou enoxaparina sódica, que é a heparina de baixo peso molecular, de 20 a 40 miligramas em dose, né, via subcutânea em dose única por dia. Então, eu utilizo. Posso dormir de meia? Até pode dormir de meia, mas é desconfortável, né? Deixa esse paciente de meia o dia inteiro, à noite ele tira para dormir. E ele está fazendo a heparina ou o Clexane, não tem problema, você dá um maior conforto para esse paciente. Lembrar de manter essa profilaxia até completa deambulação do paciente. Via de regra, não quer dizer que ele tenha alta para casa, ele vai tirar tudo isso daí não, tá? Então, ele vai embora para casa, às vezes, de meia elástica, o dia inteiro, ele só tira para dormir, e com a profilaxia de TVP. Então, você prescreve Clexane via ambulatorial, e ele toma em casa esse Clexane, tá? Não precisa ficar internado 14, 21 dias até ele estar recuperadinho lá, sem os pontos já, e deixar ele internado. Não há necessidade disso. Tá? Então, lembrar geralmente a profilaxia de tromboembolismo, galera, é de 14 a 21 dias, tá? Se alguém quiser anotar isso daí, em média, se usa de 14 a 21 dias, beleza? Se for um paciente obeso, paciente que passou por uma cirurgia muito complexa, é um câncer, a gente mantém a meia por mais ou menos 30 dias ainda. Ele tira a medicação e ele fica com a meia ainda por uns 30 dias, mais ou menos, tá? A utilização, isso é importante que eu deixei em amarelo, ó. Durante o ato cirúrgico, existe um aparelhinho chamado, né, são as meias pneumáticas, né, é um aparelho que a gente faz uma compressão pneumática, e pneumática é ar, tá? Então, a gente coloca como se fosse uma bota no paciente, que essa bota vai até a coxa dele, até a raiz da coxa, e de 12 em 12 minutos, 15 em 15 minutos, ou seja, de tempos em tempos, a maquininha vai lá e ela insufla e faz como se fosse um esfigmomanômetro na perna dele, para que eu diminua a estase venosa durante o ato cirúrgico. A cirurgia durou 6 horas. O paciente não fica ali paradão em estase venosa, existe uma maquininha que fica fazendo uma compressão pneumática nas panturrilhas para diminuir a chance de tromboembolismo pulmonar, de tromboembolismo venoso. Tudo bem? Professor, Vocês têm que ver isso. Oi. eu tô com um pouco de dificuldade só em pensar, tipo, em qual cirurgias que eu vou solicitar essa profilaxia. Seria o quê? Tá, beleza, tem Essa algum... compressão pneumática? Não, Compressão pneumática? da profilaxia mesmo, da TVP. Isso. Aí eu tenho que Tá. pensar nos fatores de riscos, beleza. Mas... Quer alguns exemplos, né? Isso, mas é porque assim, não vão ser todos meio que as cirurgias de médio porte que a pessoa com os fatores... Não. Você me procura, um exemplo, Deus o livre aí. Você me procura, professor, acho que eu estou com apendicite. Não vai fazer nada de profilaxia. Você é jovem, saudável, não é obeso, não é um câncer, entendeu? Bom senso nisso aí. Eu vou operar, sei lá, Deus o livre aí, um avô. 70 anos, tabagista, ou seja, tem chance de formação de trombo, hipertenso, diabético, tem um câncer no cólon, tá? Vai ser uma cirurgia prolongada, vai ter um grande tempo de internação, eu tenho que fazer profilaxia para TVP, certo? É para paciente de risco moderado a alto, eu vou fazer profilaxia, baixo risco, baixo a meia, mas entenda, bom senso nisso, abaixo dos 40 anos, basicamente, não se faz nada. Tá? Abaixo dos 40 anos, Ricardo, como assim? Não, o paciente tem um câncer grave,
é obesa e, por exemplo, nasceu com uma coronariopatia. Poxa, bom senso, eu vou ter que fazer profilaxia de TB para ela. Ou é uma paciente de 40 anos em que eu tive que manipular muito próximo a vaso, eu tive que fazer linfadenectomia, eu manipulo muito. Então, isso vai depender muito do teu porte cirúrgico e do tipo de cirurgia. Tá? A grosso modo, idosos, então você vai ver, se atentar a isso aqui, ó, idade, obesidade, uso de anticoncepcional oral de longa data e você pergunta para a paciente, a senhora já teve algum problema com trombose? Você toma esse anticoncepcional há quanto tempo? Tá? É um fator de risco, não quer dizer que fator de risco essa pessoa vai ter tromboembolismo venoso, entendeu? Eu tenho que me atentar a abrir, isso aqui são informações que abrem o meu leque de pensar. Esse cara pode fazer um tromboembolismo pulmonar. Gente, quantas vezes vocês já devem ter ouvido? Poxa, Ricardo, ela chegou, ela só queria fazer, sei lá, uma lipoaspiração e fez uma embolia gordurosa e morreu. Isso é inerente, isso não tem como... Aí o que a gente fez? Hoje em dia, dificilmente a cirurgia plástica opera sem a paciente estar usando uma meia, mesmo que seja jovem, pelo menos uma meia, faz uso de Clexane, porque sabe que são cirurgias que manipulam muito tecido gorduroso, né? Então, isso pode se desprender e fazer embolia gordurosa, né? Embolia nada mais é do que essa gordura cair na corrente sanguínea, tá? E chegar num vaso menor e ocluir, tá? Então, não, é como eu estou te falando, não existe uma regra de bolo, uma receita de bolo para isso, uma receita de bolo para isso, tá? Então, assim, cirurgias menores, via de regra, não se faz nada. A hernia umbilical, não se faz profilaxia para TVP, paciente foi só uma sedação, paciente foi só uma raquianestesia, não, tá? É uma cirurgia oncológica, uma cirurgia que passa 3, 4 horas, tem uma estase aí associada, tem um tempo de mobilização prolongado, é um paciente obeso, um paciente que fuma já há anos, entendeu? É um cardiopata, hipertenso, diabético, então tem que ter um pouco de bom senso nisso e lembrar dos fatores de risco, beleza? Beleza. Professor, Fala, aí mais. assim, cirurgias cardíacas, dá uma evitada nisso, já igual meio que o AS, dá uma evitada em questão de cirurgia cardíaca ou não? Evitada de tromboembolismo pulmonar? Não, tipo, de usar a heparina, no caso, já que ele é um Não, antiplaquetário. não, não. Não, mas aí que tá, ó. Por que ele usa o AS? Vamos entender. Ele usa o AS, né, é como o leigo chama, para afinar o sangue, né? Então, assim, é para você deixar o sangue menos coagulável. Se ele é um coronariopata, que ele já teve um infarto, o infarto nada mais é do que uma isquemia de alguma parte do coração, um músculo cardíaco, alguma coisa um infarto de ventrículo direito, ventrículo esquerdo, depende onde é o infarto. Se ele teve uma área de trombo ali, uma formação de trombo, a gente só tem infarto quando tem formação de um trombo. Geralmente esse trombo é o quê? É por gordura, né? Por placa de ateroma nas coronárias. Então, para que se usa o AS? É para diminuir a coagulabilidade do sangue. Então, se eu vou utilizar o AS, que não tem antídoto, que eu vou ter que suspender por 10 dias, eu tenho que manter minha heparina para diminuir o risco de coagulabilidade do sangue, risco de hipercoagulabilidade, para diminuir essa probabilidade de acontecer isso. Será que eu respondi ou ficou complexo? De boa, professor. Não, ficou sim. Alô? Não, ficou bem. Entendeu? Eu vou manter, eu não posso suspender. Se eu suspender esse paciente, ele é hipercoagulável, esse paciente que já usa S. Então, eu tenho que manter esse sangue dele o tempo todo mais próximo de não coagular. Então, por isso que a gente fala, o paciente faz uso de AS, é um paciente que sangra muito, né? É um paciente que não tem uma coagulabilidade tão apurada por conta disso. Ele já é um formador de trombo por si só. Então, eu tenho que diminuir essa probabilidade. Tá? Beleza. Entenda, é profilaxia, não é impedição da trombose venosa profunda. Então, assim, você tem que explicar que o paciente tem chance de ter tromboembolismo pulmonar. Isso não é inerente a gente. A gente vai fazer todas as medidas a fim de se prevenir, mas isso não é impossível de acontecer, infelizmente. Fala. Não, eu ia perguntar só contra a embolia gordurosa. A única coisa que dá para fazer para evitar é, tipo, meia elástica e deambulação, no caso, né? Porque fármaco não vai ter. Basicamente, sim. Fármaco não tem, né? Infarto?
Não, não tem fármaco para embolia gordurosa, não tem. Sim, sim. É como o idoso que fratura o fêmur, o que é o medo do ortopedista? Olha, fratura exposta de fêmur, exemplo, ou uma fratura, opa, no idoso, vamos corrigir, porque eu com o osso, digamos assim, consolidado, tá? Grosso modo, não sou ortopedista, o osso consolidado, eu diminuo a exposição dessa medula óssea gordurosa, eu diminuo a chance de estar mandando êmbolo para a corrente sanguínea. Então, quando eu consolido, né, o osso, né, eu tenho menor probabilidade de fazer eventos tromboembólicos. Então, por isso que você vê muito idoso, meu avô, puxa vida, fraturou o fêmur, fez uma embolia gordurosa e faleceu. Isso acontece demais, ninguém comenta muito, mas tem muito disso. As quedas, né? O que mata muito o idoso quando não é doença cardiovascular? Infelizmente, é queda, né? Ele cai, faz uma fratura de fêmur, fica acamado, pode fazer uma embolia, entendeu? Beleza, professor, tranquilo. Tá? Profilaxia de úlcera de estresse aqui, ó. Então, basicamente é o que a gente comentou. Então, pacientes grandes queimados, né? Ficam muito tempo em jejum, muito tempo em leito de UTI, os grandes traumas também, muito tempo entubado, a gente, né? Paciente fica num tempo muito prolongado de jejum, às vezes o paciente só passa uma sonda nasointeral. Nasointeral, gente, é depois do estômago, tá? Então, fica aquela produção de suco gástrico que você não tem, né? Bloqueador, né, um bloqueador para profilaxia de úlcera de estresse, esse paciente pode sim, né, evoluir com uma úlcera gástrica, uma úlcera duodenal, essa úlcera pode vir a perfurar, né, e complicar mais ainda o quadro dele. Então, um quadro de pacientes graves, sépticos, eu tenho que fazer profilaxia de úlcera de estresse, pacientes que, né, estão apresentando um choque hipovolêmico muito importante, então por essa hipoperfusão a esses órgãos nobres, ele pode fazer também úlcera de estresse. Esse paciente tem que ter profilaxia. Paciente de insuficiência renal, paciente com insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas, né, também. Então, assim, pacientes, no grosso geral, os grandes queimados e os grandes traumas, profilaxia de úlcera de estresse. Gente, trauma não é atropelamento só não, tá? Grandes traumas, leia-se como grandes cirurgias também. Tem que ter profilaxia de úlcera de estresse, ok? Grandes traumas que ele fala é trauma metabólico ou mesmo trauma de acidente que a gente está falando aí. A gente comentou um pouco lá no início, os bloqueadores H2, né? De exemplo, a gente tem a ranitidina, a gente tem a famotidina, a cimetidina. Os IBPs, a gente tem o lansoprazol, 30 miligramas, o esomeprazol, tá? Tem de 40, o pantoprazol de 40, o omeprazol de 20 miligramas e o rabeprazol, não lembro a dose agora, rabeprazol quase ninguém passa também. Os antiácidos que a gente comentou, de hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio, e tem um biofilme que a gente chama de sucralfato ou sucrafilme, tá? É uma outra maneira também de fazer profilaxia de úlcera de estresse. Ele não entra nem como bloqueador H2, nem IBP, nem antiácido. É como se fosse um biofilme. Você introduz pela boca, uma cápsula, ele faz como se fosse um biofilme. Ele faz uma proteção, né, da mucosa gástrica. Beleza? Beleza, professor. Querem falar mais ou chega por aqui? Você que sabe. É curtinho os próximos. É curtinho, galera. A gente Se não termina... tiver de boa, bora. Hã? Oi? Se não tiver de boa. Tá tranquilo para vocês? Que eu já encerro hoje, então. Tudo bem? Então, mas Vocês que sabem aí. Já estou falando um pouquinho tempo aí. Prometi que ia ser rápido com vocês hoje, mas vamos lá. Eu vou me empolgando aqui também. Eu gosto. Vamos embora. Então, galera, como é que a gente tem que ter o cuidado com esse paciente em relação à nutrição desse paciente? A gente sabe, né, que dependendo do porte cirúrgico, tá? Os que me perguntaram em relação a dependendo do quão a gente vai manusear, mobilizar essas alças intestinais, geralmente esse paciente tem o que a gente chama de ilho adinâmico ou ilho paralítico, tá? A gente manipula muito. Um exemplo, eu vou fazer uma cirurgia estadiadora de endométrio, puxando um pouco sardinha para o meu lado. Uma laparotomia mediana, né, chifopúbica,
grande, onde a gente vai olhar todo o andar superior do abdômen, andar inferior do abdômen, vou manipular alças de delgado e alças de cólon, tá? Num pós-operatório, esse paciente acaba evoluindo para um ilho adinâmico, um ilho paralítico. Eu mobilizo tanto o intestino que no pós-operatório, né, esse paciente vai estar uma motilidade intestinal diminuída. Coloquei na segunda linha aqui, ó. Esse ilho depende da manipulação. Quanto mais eu manipulo nas alças intestinais, maior a probabilidade desse evento acontecer, do ilho adinâmico. Ricardo, peraí, então, você quer dizer que, então, numa vesícula, que você praticamente entra com uma câmera e 2 portais e tira só a vesícula e cai fora, esse paciente praticamente não faz um ilho dinâmico? Exatamente, eu não mobilizo a alça intestinal. Tá, ao mesmo tempo, então, que se você for tirar um pedaço do intestino, você vai fazer uma colectomia direita, tirar o intestino direito, onde você vai manipular, você vai dar ponto em alça intestinal, você vai emendar uma alça intestinal na outra, que a gente chama de anastomose, opa, aí esse paciente tende a ter um ilho adinâmico, tende a ter uma lentificação, né, dos movimentos peristálticos, né? Então, eu tenho que depender um pouco nisso. Então, a gente lembra que o intestino delgado, após isso, ele reinicia os movimentos entre 24 horas a 48 horas, mais ou menos. O estômago já é um pouco mais lentificado, de 24 a 48 horas, e o cólon em torno de 48 horas. Para que eu tenho que saber isso? Saber quando que a gente vai pensar em realimentar esse paciente, tá? Esse artigo é um pouco antigo, eu vou dar uma pincelada nisso, em que acreditava-se que no passado, isso se pega uns cirurgiões um pouco mais antigos que eu, 20 anos na minha frente, aí 25, eles até hoje falam, não, paciente que opera comigo, eu só libero dieta no dia seguinte, ou então só libero dieta 24 horas depois. Ah, fez uma retirada de um estômago, um pedaço do estômago, uma gastrectomia parcial, eu seguro 2, 3 dias. Isso não existe mais, né? Hoje em dia, os estudos mais modernos, né, têm mostrado que quanto mais precoce eu inicio a minha dieta, menor o tempo respeitado em relação à literatura, esse intestino delgado vai manter. Como assim? Se eu começo a introduzir, como é que a gente fazia lá na C. Camargo? Acreditem no que eu vou falar. O paciente fez uma gastrectomia parcial, tirou metade do estômago, a gente fez uma emenda do intestino com o estômago para voltar a alimentar normal. O pós-operatório desse paciente, acredite, a gente dava chiclete para ele, estimular, ele ficava mascando o chiclete na enfermaria e aquela saliva que descia ali estimulava o movimento peristáltico, eu começava a estimular precocemente o estômago dele, então a gente não esperava essas 24, 48 horas. Primeiro dia era chiclete, segundo dia ele já estava tomando dieta líquida, já estava passando um chazinho, uma água de coco, uma gelatina, e aí, passando os dias, a gente ia progredindo a dieta. Então, né, eu tenho que comentar um pouco do que está no artigo, do que a gente tem feito ultimamente, né? Então, o reinício da alimentação vai, né, da alimentação oral principalmente, vai considerar o tipo de procedimento cirúrgico realizado e principalmente presença de ruído. Por isso que eu falei lá no início da aula, examine seus pacientes. Então, chega na enfermaria, seu João, como é que o senhor está? Está tudo bem? Seu João, está sentindo fome, seu João? Ah, doutor, barriga roncou bastante. Opa, é sinal de que o movimento peristáltico já tem ali, não foi uma, né? A gente sabe que medicina não é uma matemática, né? Então, a gente manipulou o intestino, mas ele não fez tanto ilho. Será que dá para eu começar a dieta para ele? Ausculta o paciente, está cheio de ruído no abdômen, está bem. Doutor, senhor Raimundo, o senhor já soltou gás? Ah, doutor, já soltei bastante gás. Opa, está tendo trânsito, ou seja, está tendo movimento peristáltico. Aí você começa, né? Dependendo da sua cirurgia, você começa uma dieta líquida, água, chazinho, água de coco, gelatina. Ah, doutor, olha, eu estou sentindo muita fome, não deu para nada. Começa um mingau, uma sopinha, e você vai evoluindo conforme, né, o paciente vai melhorando. Outra coisa bem importante de lembrar, destacar aqui, tem que ser com o paciente bem acordado, tá, galera? Nunca liberem dieta o paciente ainda lá, né, bem grogue ainda bem sob efeito de anestesia. Esse paciente pode fazer broncoaspiração. Então, muito cuidado com essa introdução da dieta do paciente.
Beleza? Por isso que vocês vão ver, às vezes, na prescrição minha lá, eu coloco na observação, quando bem acordado, que eu quero que alguém cheque. Ô, senhor Ricardo, o senhor tá onde? Ah, tô aqui no Hospital das Clínicas. Ah, beleza. Que dia é hoje? É terça, doutor. O senhor não me operou hoje de manhã? Cara, tá consciente, tá orientado, tá lúcido, tá bem acordado, eu posso dar comida para ele, certo? Então, assim, em casos em que uma cirurgia grande, uma cirurgia em que eu vou precisar de um repouso intestinal, digo, se vocês me entendem, para que tenha uma boa cicatrização, né? Eu vou ter uma perspectiva de manter um jejum oral prolongado, eu tenho que pensar em outras formas de nutrição. Eu não posso deixar esse paciente 10 dias sem comer. Ah, ele fez uma transposição de esôfago. Tem gente que segura 10 dias sem comer. O que não existe mais isso na literatura, mas a gente tem que respeitar, né, quem faz esse tipo de conduta, porque foi a vida inteira fazendo assim, deu certo a vida inteira, a gente tem que ter bom senso também. Então, se há uma perspectiva de manter um jejum prolongado, nutrição parenteral, que é aquela nutrição que a gente coloca na veia jugular ou na subclávia, ou via sonda nasointeral. A gente passa uma sondinha com a guia, em que ela passa pelo estômago e lá na primeira, segunda porção do duodeno, ela é fixada, né? No caso, a gente fixa no nariz, mas ela é colocada até lá, a gente retira o guia e esse paciente fica tomando, digamos assim, a dieta via nasoenteral, via uma sondinha pelo nariz. Tudo bem por aí? Complexo demais? De boa, professor. De boa? Sim. Pergunta aí. Professor, Oi, pergunta, é isso aí, pergunte. eu vi falando tipo de desmame de sonda. Quando você coloca a sonda, aí você faz esse desmame. E tem desmame, se eu não me engano, de anestésico, alguma coisa assim também. O que é isso? É você vai tirando aos poucos do paciente? É isso? Ó, eu não sei se te falaram ou se você compreendeu de uma forma diferente. Desmame de sonda, pelo que eu posso, se eu estou entendendo o que você está me perguntando, não é para dieta. É aquele paciente que usa uma sonda nasogástrica e você pensa em retirar ou não. Ou é contrário, é o que eu estava pensando mesmo. É tipo, nesse caso aí, o paciente está há muito tempo assim, com a sonda. Isso. Então, como é que eu faço o desmame? À medida do momento, né? A partir do momento em que esse paciente, Tony, começa a reintrodução oral e a minha necessidade de manter a sonda é menor, ou seja, ele está conseguindo um aporte nutricional bom, está conseguindo manter o alimento lá, ou seja, não está vomitando, não está tendo diarreia, ou seja, ele está absorvendo bem os nutrientes, eu começo a desmamar. Como assim? Não é desmamar de puxar a sonda. Ele estava fazendo antes um aporte calórico de 100 ml de nutrição de 4 em 4 horas. Aí você, poxa, o paciente está tolerando muito bem via oral, vamos passar para 50. No outro dia eu passo para 30 ml de 4 em 4. Então eu vou desmamando, ou seja, eu vou retirando aos poucos dessa dieta via nasoenteral e aumentando a via oral dele. Quando é na veia, eu vou lá, olha, doutor, o paciente está melhorando, voltou a ter ruído, está aceitando bem dieta oral e está com a parenteral. Aí eu falo, vamos começar o desmame da nutrição. Porque eu não posso arrancar de uma vez a nutrição. Essa nutrição é muito rica em glicose, né? Eu não posso retirar de uma hora para outra, ocluir, porque esse paciente faz uma hipoglicemia muito severa, né? O paciente já está muito mal nutrido. Então, a gente vai desmamando. Então, se eu tenho um pacote que a gente chama de nutrição parenteral, no dia seguinte ele faz metade desse pacote, desse concentrado. No terceiro dia, você tira a parenteral e introduz a glicose, para que ele não faça uma hipoglicemia muito severa, até o corpo ir adaptando e manter só via oral. Então, desmamar é eu ir retirando aos poucos aquela alimentação. O que é o normal, Tony? A gente come pela boca, né? Essas nutrições, pelo nasoenteral ou pela parenteral, é quando não tenho perspectiva ou quando eu não tenho possibilidade de alimentação via oral. Aí eu vou devagarinho retirando essa dieta do paciente e reintroduzindo a via oral. Beleza, professor. Beleza? Entendi. Obrigada. Certo? Sonda, olha aí, ó. Acabei de falar nela aí, ó. Sonda nasogástrica. Então, assim, a sonda nasogástrica, ela pode me ajudar, né, no pós-operatório, né? Então, como é que é? Para as cirurgias em que eu tenho manipulação do tubo digestivo alto,
ela é importantíssima para diminuir a distensão gástrica e a ocorrência de vômitos. Como assim, Ricardo? Um exemplo, galera, eu vou operar um paciente obstruído. Ele tem um tumor lá no meu cólon direito. O paciente não está conseguindo evacuar há dias, está com a alça intestinal deste tamanho, o estômago desse tamanho, não consegue passar nada, né? Então, assim que eu faço, né, a retirada da obstrução e eu retorno a perviedade do tubo gástrico, ou seja, esse paciente está passando o cocô por ali, está passando os flatos por ali, a gente mantém uma sondinha para conforto desse paciente. Paciente que está vomitando o tempo inteiro, eu posso utilizar uma sonda nasogástrica no pós-operatório também, tá? Paciente que se operou e evoluiu com um quadro de vômitos por essa estase, que eu acabei de falar aqui, ó, que o estômago tem até 24 a 48 horas para voltar, isso é um geral, né? Esses pacientes que estão, né, além daqueles bromoprida que eu te falei, dos antieméticos, você pode passar uma nasogástrica para conforto desse paciente. À medida do momento em que ele vai diminuindo o débito dele, ou seja, olha, doutor, drenou, ela perdeu 1.500 ml para nasogástrica. Falei, não, o débito está muito alto, se eu tirar, ela vai continuar produzindo, e como não está descendo para o intestino, ela está vomitando, ela vai vomitar, vai piorar, vai abrir os pontos aqui, então mantém. Olha, doutora, ela melhorou muito, fiz ela andar bastante, caiu para 400 ml, ela está começando a ter mais movimento peristáltico, então a gente vai tateando a coisa, né? Você vai, a evolução sua, por isso que diariamente você passa no seu paciente, né? Você passa, se possível, 2 vezes ao dia, então você vai avaliando isso daí. Então a nasogástrica vai me ajudar, né, para diminuir essa distensão gástrica e ocorrência de vômito. Lembra que o paciente que tem uso de sonda nasogástrica tem que repor líquido para ele, né? Fazer reposição hidroeletrolítica, né? Pensar sempre nessa reposição, nessas perdas, né, que a gente chama sensíveis. E ela tem como padrão, ela é retirada quando o débito é menor que 400 ml, tá, galera? Isso aqui é pergunta batata de um monte de visita lá. Vocês vão ter no 5º ano. Ah, a partir de quantos ml eu posso tirar um sonda nasogástrica? De débito em 24 horas. Ah, doutor, menos de 400 ml já dá para tirar, ou seja, é uma sonda nasogástrica de baixo débito. Acima de 400 ml é uma sonda nasogástrica de alto débito. E, claro, ruído hidroaéreo presente. Então, o paciente vai dizer, doutor, tira essa sonda, pelo amor de Deus, eu estou morrendo de fome. Opa, o paciente está sentindo que o estômago está lá roncando, né? Está fazendo, né, o murmúrio dele lá, e sinal de que, olha, está passando comida aqui, eu posso retirar a nasogástrica e voltar à alimentação via oral, tá? Então, dificilmente é para passar de 72 horas a sonda nasogástrica. Se está de nasogástrica 72 horas e não resolver o problema, aí é melhor você investigar. Pode ter algum processo obstrutivo naquele paciente. Alguns modelos aqui de sonda nasogástrica e de sonda nasointeral, tá? Sonda nasointeral, ela tem um guiazinho na ponta aqui, ó, essa aqui ela é radioopaca, então você consegue radiografar o paciente e saber exatamente onde ela está posicionada. E aqui é na sonda nasogástrica comum, que ela não tem nada de radioopaca, ela fica basicamente no estômago para descomprimir, né, e para diminuir a possibilidade de vômitos. Tudo bem? Sonda vesical de demora, galera. Acho que vocês viram isso com a Anne-Marie. É importantíssimo a gente ter, né, principalmente para os pacientes de grande porte, cirurgias grandes, pacientes em leito de UTI, para monitorar a volemia do paciente no pós-operatório. Ricardo, como assim? Basicamente, eu saber o quanto entrou e o quanto saiu. Como é que eu vou monitorar o quanto sai de volemia do paciente? Na urina, né? Um dos grandes parâmetros é monitorizar a volemia do paciente, é a sonda vesical de demora. Puxa, a diurese dele tá clarinha, tá volumosa, olha, urinou 2.000 ml, baita recuperação, rim tá bem, né? Não tá tendo tanta retenção de escórias, a diurese está clarinha, o paciente está evoluindo muito bem. Doutor, não está urinando nada, o paciente está mal, está chocado. Opa, é um sinal também de prognóstico, né? Que você consegue monitorizar bem esse paciente. De preferência, a sonda vesical de demora no menor tempo possível, gente. É um corpo estranho, é um meio de acesso, um meio de ascensão de bactérias, né? Então, é um possível foco de infecção.
Quem não conhece aqui, meu pai ficou sondado por 10 dias na cirurgia, teve infecção de urina depois. Minha tia ficou sondada, teve infecção de urina. Então, se possível, no menor tempo possível, tá? Não é assim, operou, realmente tem que retirar a sonda. Não, se possível, já tira, né? Eu estou falando dependendo do tipo da cirurgia que você faz. Mas, grande maioria das vezes, quando se sonda, cirurgias que tem uma boa recuperação, a paciente opera num dia seguinte já tira a sonda e vai fazer o xixi no banheiro, levanta para fazer xixi de banheiro, senão fica o paciente, não quero levantar, eu tô com dor. Não, tem que tirar, forçar um pouquinho mesmo, poder levantar e recuperar mais rápido também da cirurgia, tá? Já esse adendo que eu coloco embaixo, vou puxar a sardinha um pouquinho, que as cirurgias urológicas, né, já está o próprio nome dizendo ali, vai mexendo na via urinária do paciente, nas ginecológicas, podem aumentar o tempo de uso. A gente faz uma cirurgia chamada de Vertais-Meigs, né, que é uma histerectomia radical. Uma cirurgia que não vale a pena a gente discorrer aqui detalhes, mas tira útero, trompa, ovário, os paramétros, tira terço superior da vagina, tira os linfonodos da região pélvica e de via de regra, a gente tem que soltar, a gente manipula muito a bexiga nessa cirurgia, né? Vocês lembram que o útero está numa posição em que a bexiga está na região anterior e o reto posterior. Para a gente conseguir soltar bem o útero, a gente tem que soltar bem a bexiga, né? A gente tem que descolar bem a bexiga. Esse descolamento da bexiga deixa a bexiga meio lentificada no pós-operatório. A gente manipula um pouquinho do detrusor também, ele fica mais, que a gente chama letárgico, fica mais, né, mais lentificado. Então, esse paciente, às vezes, evolui com uma incontinência urinária ou evolui com uma impossibilidade de contrair o detrusor. Isso geralmente, na maioria das vezes, esmagadora das vezes, ele é temporário, então esse paciente acaba ficando 2, 3 dias de sonda. Quando a gente faz um teste de retenção em que esse paciente ainda não está tendo possibilidade de eliminar a urina, ou seja, está retendo a urina por mais de 200 ml ainda na bexiga, a gente mantém essa sonda por 10 a 14 dias e retira via ambulatorial, tá? Geralmente isso é uma alteração transitória, né, o próprio organismo dela, da paciente, junto com a bexiga, se adapta e volta a ter funcionamento normal. Então, em casos, né, em casos isolados, como as cirurgias ginecológicas e urológicas, esse tempo de sonda pode ser um pouquinho maior. Drenos, galera. Eu falei que ia levar um dreno para vocês, esse aqui que eu levei lá na sala, mas eu acabei nem mostrando, tá na minha mochila até hoje, tá? Os drenos, né, a gente pode ter como funções, né? O que é drenar? Né? Drenar, basicamente, assim, quando eu falo em ladrão, alguém entende isso? É como se fosse o ladrão dentro da cavidade, né? Ou seja, ele é um local por onde pode, entre aspas, escoar secreções, sangue, tá? Produtos de pós-operatório, seromas principalmente. Então, os drenos funcionam como um dispositivo de não acumular líquidos, né? Líquidos, pus, outras coisas, dentro de uma cavidade, né? Então, eles podem funcionar como profiláticos e terapêuticos. Como assim? Se eu tenho lá um abscesso, pus, no subcutâneo, tá lá, o cara, sei lá, aplicou o anabolizante aqui de maneira errada, ficou com um braço desse tamanho, cheio de pus. Eu vou drenar e inserir um dreno para que aquele dreno seja a minha porta de saída e não recolete aquele pus, aquele abscesso. Profilático, que a gente chama de sentinela, é um dreno em que a paciente fez uma cirurgia de lipoaspiração. A paciente era obesa, né? Fez uma bariátrica e precisou fazer uma dermolipectomia. Ela retirou muita quantidade de pele que estava, né, que existia ali antes. Então, o espaço morto dela aumentou muito. Espaço morto, espaço, né, que a gente tem entre, digamos, entre a aponeurose e a pele, basicamente, tá? Ali, e aquele espaço morto vai acumular maior quantidade de seroma. Às vezes o colega da plástica deixa um dreno ali para que diminua essa possibilidade, para que diminua essa retenção de líquidos ali. A gente opera parte de pelve, só dando outros exemplos. Vou operar ali antes, eu acabei de falar da cirurgia, antes existia útero, trompas, ovários, paramétros, os gânglios. A gente tira, fica um oco. Então aquele oco começa a produzir mais líquidos, né? A gente acaba tendo
por descolamento de estruturas, a gente acaba produzindo muito líquido, esse líquido seroma no início, né? Fica aquele aspecto hemático, um pouco sanguinolento, a gente deixa um dreninho para que aquilo ali escoe, para que aquilo ali não se acumule na cavidade, tá? Esses drenos, geralmente, é inserido por contraincisão. O que é contraincisão? Eu tenho a incisão, estão me vendo aí? Eu tenho a incisão do abdômen, certo? Contraincisão, eu não vou utilizar essa mesma incisão. Eu tenho nas laterais do abdômen, eu faço um furo com uma lâmina, né? Eu faço uma incisão de 1 centímetro, 1,5 centímetros, diante de que eu pego uma Kelly, por exemplo, transpasso esse furo, né? Ou seja, a Kelly sai pelo furo aqui no abdômen, eu pesco o dreno e trago para dentro da cavidade, tudo bem? Contra-incisão é isso aí, tudo bem? Deu para entender isso aí? Não. Eu não uso pela mesma incisão onde eu comecei a cirurgia, eu faço uma incisão contrária, uma incisão do outro lado onde eu estou fazendo. Isso pode ser lado direito ou lado esquerdo. Não necessariamente precisa ser na incisão mediana. Deu para entender isso? Sim, professor, tá de boa. E retirar também o quanto antes, sempre que possível. É um corpo diferente, que pode provocar reações, né? Principalmente reações inflamatórias, né? Pode queimar a pele, um plástico ali, né? Um tubo de silicone, não foi feito para ficar ali, é um dreno que a gente chama de dreno. Posição do paciente no pós-operatório, né? Uma das principais posições que são descritas na literatura é a posição de Fowler, tá? Não é da música, não lembra daquela música lá que foi na década de não sei quando, que tinha uma musiquinha, você lembra daquela música? Fowler, Fowler, lembra daquela música? Nossa senhora, que péssimo. Sim, professor. Fowler, péssimo, nossa senhora. Da Vanessa da Mata. Vanessa da Mata, então essa daí mesmo. Então, assim, ó, caso a limitação seja prolongada, né, indica-se uma mobilização que a gente chama ativa e passiva do paciente, né? Ou seja, não é para o paciente ficar ali paradão o tempo inteiro. Tem a fisioterapia motora, a fisioterapia respiratória. É importante na profilaxia das úlceras de pressão. Então, essa posição que eu coloco o dorso a 45 graus, tá? E as pernas semifletidas, é uma posição em que eu vou diminuir a tensão na minha parede abdominal, tá? É uma posição em que eu não tenho tanta pressão na região lombar, as minhas pernas ficam sempre bem apoiadas, então aqui na fossa poplítea, como ela está também angulada, eu consigo ter uma posição em que eu não comprima, principalmente glúteo, naqueles pacientes em que fica muito tempo no pós-operatório internado. Então, essa é uma das posições mais conhecidas que a gente faz, é semiflexão, né, 45 graus do dorso e uma semiflexão das pernas, a posição de Fowler, né? Lembra aí, ó, se alguém operou um abdômen, eu deixo esse paciente completamente esticado a 0 grau, esse paciente vai ter dor, esse paciente vai estar entre as forçando ali a área cirúrgica, né? Então, a gente mantém essa posição como se fosse uma posição neutra, né? Ele faz 45 graus de dorso e flete as pernas também, tá? Isso melhora, né? A pressão de restrição à ventilação, né? Diminui chances de pneumonias, atelectasia, esse paciente fica a 45 graus, tá? Então, ele tem menor chance de broncoaspiração também, ok? Curativos, né? Lembrar lá que vocês vão lá para a OBS, né? Curativo basicamente nas primeiras 24, 48 horas só na síntese primária, né? Desde que o curativo, né? A ferida esteja limpa e seca. Então, Ricardo, não entendi. Vamos lá, mesma regrinha do dia a dia. Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical. Fiz uma incisão por dentro do umbigo, curativo nas primeiras 24, 48 horas. Passou isso, a ferida está sequinha, só a camiseta por cima. Água e sabonete na hora do banho, só isso. Fiz uma colecistectomia por vídeo. Foi lá, 3, 4 furinhos, né? Primeiras 24, 48 horas, curativo. Depois disso, casa, aberto, limpeza com água e sabonete. Para um ferimento que está úmido, está infectado, você vê ali que os poros estão abrindo, você vê que tem sinais de pus, não dá, eu tenho que manter coberto, né? Eu tenho que fazer esse curativo por mais tempo. Então, limpeza diária com soro fisiológico, vocês vão fazer isso aí no 5º ano em algum paciente, pode ter certeza, tá?
né, fazer desbridamento químico, às vezes, ou físico. Então, você vai lá com uma lâminazinha e faz um desbridamento. Desbridar, gente, é retirar tecidos desvitalizados, ok? Então, uma área que está ali com sinais de hipoxemia, sinais de isquemia, né? Está muito purulenta, você pode debridar, que nada mais é do que retirar os tecidos desvitalizados, tá? E pode fazer também depois, né, oclusão com curativos estéreis diariamente. Então, eu tenho uma ferida ali que paciente um pouquinho mais obeso, cheinho, você fez uma incisão de Kocher, vocês vão saber o que é isso lá na N4, que são os tipos de laparotomias. Então, e esse paciente infectou a ferida operatória, tá? Então, esse paciente vai precisar de um cuidado a mais. Então, eu vou precisar fazer um curativo diário, vou fazer uma limpeza diária nesse paciente, nesse curativo. Tudo bem? Então, assim, desde que limpo em seco, 24, 48 horas pode tirar os curativos e ficar sem. Não há necessidade de mantê-lo tampado. Tá secretivo, tá vazando secreção, seroma, hematoma, é bom manter com curativo, ok? Até para conforto do paciente, ficar melando a roupa o tempo inteiro. Então, você mantém ali um curativo, basicamente com uma gaze e um micropor, ou um gaze e uma gaze e um esparadrapo, tá bom? Lembrar, ó, mais uma vez que eu sempre falo isso, cuidado com os antissépticos. Os antissépticos têm efeito citolítico, então limpeza é com soro fisiológico, tá? Nesses curativos, tá, galera? A gente não tá falando de abordagem a uma ferida suja, não. Isso aqui é de pós-operatório, ok? Já tá limpinho, né? Você fez uma antisepsia antes da cirurgia ali bem feita, então lembrar que os antissépticos têm efeito citolítico e muito cuidado com utilizá-los nos curativos. De preferência, usar somente soro fisiológica, tá? Solução salina. Em vigência de infecção, a gente já viu isso na N1, tá vendo que a coisa é repetida um pouquinho? Viu um pouco na N2, então, tá infectada a ferida? Abre os pontinhos e trata como segunda intenção, drena ali, faz uma expressãozinha da ferida em volta, né? Deixa aquele pus sair, vai fazendo curativo diário ali, só com solução salina e curativo oclusivo, ok? Antibióticos, eu vou pensar em quê? Em pacientes imunodeprimidos, em pacientes que têm infecções mais graves, né? Como uma faceite, infecção, né, da região muscular e fáscia, né? Ou uma celulite. Celulite não tem nada a ver com a parte que o pessoal, tô cheio de celulite. Não existe, né? Celulite pra gente aqui é infecção do tecido celular subcutâneo, tá? E aí, de preferência, antibiótico venoso, geralmente são lesões um pouco mais graves, como eu falei para vocês, é um paciente já né, com tecido subcutâneo mais espesso, difícil de acesso, um pouquinho mais desvitalizado, então eu tenho que entrar com antibiótico venoso, fazer desbridamento, às vezes desbridamento químico diário, né, ou físico diário, e às vezes por câmara hiperbárica, né, que é com oxigênio, que ele facilita também o processo de cicatrização. Tá? As bactérias não gostam de oxigênio, a maioria são anaeróbias, né? Então você pode utilizar a câmara hiperbárica também para curativos. Beleza, galera? Aí, terminou. Rapidinho, já liberei vocês pro sabadão, ainda é 7 horas, dá tempo de curtir ainda um restinho. Beleza? Beleza, professor. Fechou, professor. Obrigado, hein? Fechou mesmo, todo mundo cansado, né, cara? Ô, Você rapaz, tá doido. vão discutir, cara. Vão discutir, ó. Vão descansar aí, vão curtir a família de vocês, marido, esposa, namorada. Beleza? Beleza. Ô, professor, Valeu, Obrigado, professor. Um viu? abraço. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês que ficaram aí Tchau, até o professor. final, aí, os que estão por aí. Obrigado Valeu, mesmo professor. A gente que agradece a disponibilidade, professor. Professor, boa noite. Um abraço. Agradeço a vocês por terem vindo, viu? Um bom final de Valeu, semana. professor. Vamos ver se terça-feira a gente abre o caso 4, tá bom? fechou, professor. Até mais. Beleza? Vamos ver. Ou a gente já fechou aí, eu libero vocês na terça aí para vocês estudarem também, tá bom? Tá Na bom. outra semana já é prova, na outra quarta-feira. Fechou, professor. Até mais. Valeu, gente. Um bom sabadão aí. Valeu. Eu também. Obrigado. Bom sábado. Valeu, tchau, tchau.